O que é ansiedade? Ansiedade é o sentimento que a gente tem quando a gente antecipa uma ameaça futura. Quando a gente antecipa que alguma coisa vai acontecer. Aí vocês vão dizer, tá, mas e esse não é o medo? Não. O medo é uma resposta emocional que ocorre quando nós estamos frente a uma ameaça iminente ou percebida. A ansiedade é quando eu antecipo uma ameaça que vai acontecer no futuro. Ou seja, é o medo, né? Do medo, como muita gente diz. Então, eu antecipo que eu vou me sentir ameaçada por alguma coisa, ou que eu vou me sentir insegura. Bota essa palavrinha aí no caderno, gente. A gente tem a tendência de achar muitas vezes que é só a ameaça, assim, à nossa integridade física, mas às vezes é a nossa segurança psicológica também. Então, por exemplo, nós podemos sentir ansiedade para coisas boas também. Então, por exemplo, a gente pode estar, se vocês convivem com crianças, vocês já devem ter visto crianças ansiosas pelo dia do seu aniversário, por exemplo. Ou seja, eu fico prevendo uma ameaça ou uma insegurança, porque será que vai dar tudo certo do jeito que eu planejei? Mas lembra que, num primeiro momento, não confundam, a ansiedade em si é um sentimento agradável. Em geral, a gente aprende a manejar ele, mas ele não é em si agradável, porque ele tem uma função de nos indicar que a gente precisa ficar atento a alguma coisa. Tá? Então, ele tem uma função, essa emoção, esse sentimento, a ansiedade, ela tem a função de nos proteger, de nos deixar atentos a alguma ameaça futura, por exemplo. Por um lado, isso faz a gente ficar mais atento, faz a gente se cuidar mais. O problema é que quando isso se torna sistemático na nossa vida, quando isso passa a ocupar a nossa vida a um ponto tal que a gente não consegue, por exemplo, fazer as coisas cotidianas e coisas assim, por exemplo, a gente vê o que a literatura vai chamar de ansiedade disfuncional, porque daí ela passa a nos atrapalhar. Então, bora lá todo mundo para a mesma página do livro. A mesma página do livro significa dizer que todos nós sentimos ansiedade em algum momento. Todos nós temos esse potencial de sentir algo em relação a uma ameaça futura, mas nem sempre estas emoções desagradáveis de sentir estão relacionadas com um funcionamento disfuncional, ou nem sempre isso é considerado uma sintomatologia. Então, quando é que a gente poderia dizer que a ansiedade virou isso que todas as pessoas nas comunicações falam que é o mal do século, assim como a depressão, né? A ansiedade é considerada o mal do século. E na pandemia, os índices de ansiedade têm se mostrado elevadíssimos. E vejam que isso faz todo sentido, gente, porque acompanhem comigo. Nós estamos, de fato, em um momento de alta insegurança, um momento no qual nós não sabemos exatamente o que esperar e que nós nos sentimos ameaçados por alguma coisa que, de fato, existe e que, de fato, nós estamos antecipando uma ameaça futura. Então, percebam que a ansiedade, ela pode estar associada com uma ameaça que é real, ou ela pode estar também associada com uma ameaça que é imaginada. Ou então ela pode ser um combo, um híbrido, um mix dessas duas coisas. De uma coisa que é meio real e meio imaginada, certo?